Oi, pessoal! Hoje o vídeo vai ser diferente e muito especial. Uma entrevista com uma pessoa que está fisicamente longe. Então, estamos aqui agora conectadas por videoconferência com a Ana Maria Meira. Ela é engenheira florestal, mestre em recursos florestais e educadora ambiental no campus de Piracicaba da USP. Com certeza é uma super bagagem para contribuir com todos nós de conhecimento. E Ana, seja muito bem-vinda, obrigada por atender nosso convite. Oi, Fernanda, olá a todos. Eu agradeço muito a oportunidade, a possibilidade de dialogar, né, sobre as questões ambientais, em especial sobre resíduos, né, um tema tão polêmico, tão importante, tão atual e tão necessário, né, para o nosso cotidiano, né, para as nossas residências, para o nosso trabalho, para as nossas instituições e para o nosso estilo de vida. Então, tem muitos desafios, né, que precisam ser enfrentados nesse tema, e então me coloco aqui à disposição para que o diálogo seja bem gostoso e que possa, de fato, favorecer e que contribua, né, para internalizar diversos valores, né, de como é que a gente enfrenta de forma coletiva, e como é que a gente minimiza e como é que elimina diversos problemas ambientais aí trazidos pelo resíduo e pela nossa forma de consumo. Então vamos lá? Vamos embora! A gente convidou a Ana para conversar com relação ao tema de resíduos, especificamente até porque ela tem uma bagagem grande nesse assunto, né? E quem acompanha aqui o canal sabe que há pouco tempo atrás eu fiz uma viagem a passeio e eu fiquei impressionada com a quantidade de resíduos descartados na areia da praia. E eu até gravei um vídeo rápido falando sobre isso. E infelizmente essa ainda é uma realidade, né, Ana, vista em vários outros locais, não só na praia. E eu queria saber como você enxerga essa problemática da gestão de resíduos no nosso país como um todo, quais desafios a serem enfrentados, né? Eu acho que aí tem, né, diversas perspectivas. Eu acho que desde o nosso processo educativo, a questão do pertencimento, né, do porquê que as pessoas não cuidam de um espaço que é de todo mundo, das políticas públicas, né, para enfrentamento da questão de uma maneira mais estruturante. Então, mas eu acho que isso passa necessariamente, né, pela formação das pessoas, né. Por que eu entendo que um espaço público não deva ser cuidado? Por que as pessoas ainda jogam lixo no chão, né? A gente tem hoje a política nacional de resíduos sólidos, que é estruturante, que foi um ganho para o Brasil, né, após 21 anos de tramitação dessa política, mas no cotidiano das pessoas ainda falta um engajamento maior. Eu sinto isso, que há necessidade das pessoas perceberem. Eu acho que passa muito mesmo pela questão do pertencimento, delas sentirem que esse espaço é delas, de sentirem a necessidade de sentirem esse compromisso. Muitas vezes elas reclamam da falta de estrutura em espaços públicos para adequarem, para armazenarem seus resíduos. Mas eu acho que muito mais do que isso, se não tem uma lixeira em determinado lugar, as pessoas deveriam ter por obrigação guardar aquele resíduo por um momento, porque é compromisso delas, né? Então acho que falta de fato um compromisso com as questões, eu diria, planetárias, um compromisso humano, né, das pessoas com elas próprias e com as outras formas de vida. Eu acho que isso é um enfrentamento que a gente tem que ter na educação, na formação das pessoas. Claro, há uma carência de políticas públicas, né, há que ter estruturas, políticas públicas, mas tem que ter um compromisso do cidadão, e isso passa, particularmente, eu acredito, né, e tem muitas teorias sobre isso, mas que isso passaria por uma reflexão maior pelo sentir. As pessoas têm que perceber a necessidade do seu compromisso no cuidado com o ambiente, né? Não tem aquela frase que diz que quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Talvez as pessoas tenham perdido um pouco esse vínculo afetivo com os seus espaços. Isso tem que ser resgatado para elas perceberem de fato quão importante é o seu compromisso com os espaços, né? Sejam eles públicos ou privados.
Você trouxe uma coisa que é interessante agora nessa sua última fala, que a gente conversa muito entre eu e a Adriana aqui, né, do MAP, sobre a fala do conhecer para proteger, né? Então, isso ainda falta, né, nas pessoas de uma maneira geral, o conhecer para proteger. Mas muito bacana. E é uma coisa que você não tem como desvincular, né? Não tem como desvincular a educação ambiental com a política pública, com a parte do mercado mesmo como um todo, porque a economia como um todo, então as coisas estão vinculadas e a gente tem um desafio grande aí, né, para superar, para enfrentar. Exatamente. O que a gente tem percebido que as pessoas, até mesmo nessa questão de consumo, né, elas estão muito preocupadas em consumir, em comprar, e tem diversos vídeos até educativos que falam sobre isso, que a gente gosta muito de utilizá-los, né, nas nossas práticas educativas. Por exemplo, aquele História das Coisas, né, que traz um pouco disso, que as pessoas estão muito preocupadas com o consumo, né, mas pouco elas se preocupam com de onde veio, né, da história de fato das coisas, de onde vieram, quais foram os materiais utilizados, depois do uso, para onde aquilo vai. Então falta um pouco mais de preocupação de fato, né, e de engajamento com todas as questões. E tem um papel muito grande da mídia também nesse sentido, né, que mostra só a parte do consumo e não da responsabilidade do cidadão. Então tem que ter um engajamento maior também das instituições e mostrar todo o processo, para que as pessoas também tenham esse compromisso e para que isso possa ser um pouco mais discutido. E talvez a criação de alguns caminhos, porque a gente percebe que muitas vezes as ações educativas, elas só passam pela problematização e não pelos caminhos de enfrentamento desses problemas. Como é que as pessoas podem contribuir? Como é que elas podem fazer? Então a gente também tem que criar algumas soluções, né? Na universidade, por exemplo, a gente tem buscado algumas estratégias, né, que podem muitas vezes parecer pequenas, mas que trazem a diferença no processo educativo. Por exemplo, a substituição de materiais descartáveis por duráveis, né? Então, um processo muito interessante nos campi da USP e aqui no campus de Piracicaba, que vem sendo desenvolvido já há uns 15 anos, toda vez que tem um membro novo na universidade, seja um aluno, um servidor, é entregue uma caneca durável, de forma contextualizada, para que ele saiba por quê. Então, ao invés de usar o descartável, ele usa uma caneca durável. Isso é simbólico, a gente sabe que isso não resolve o problema do mundo, mas isso traz um compromisso da pessoa de lavar uma caneca, de reutilizá-la, de reduzir, sobretudo, né, isso que ela geraria. São coisas pequenas que fazem parte de algo maior, né? Então, isso não nos inibe, sem dúvida, Fernanda, de lutarmos por políticas institucionais, que acho que tem um papel importantíssimo do Estado, do setor privado, da indústria, também de fazerem seu papel, de produzirem com tecnologias com menos lixo, com menos embalagens, da universidade também de buscar metodologias e desenvolver processos educativos, mas também de buscar tecnologias, né, que favoreçam a redução de resíduos. Mas eu acho que é muito importante o papel do cidadão e não terceirizar, né? Às vezes a gente terceiriza a responsabilidade sempre é do outro, né? Mas esse exercício tem que ser trazido para dentro das famílias também, né? Por exemplo, a gestão dos resíduos orgânicos, né? Se eu posso fazer, primeiro, minimizar desperdício, né? Desperdício de alimentos. E se eu posso ter uma composteira em casa, fazer a compostagem em casa, isso é uma ação didática, educativa, né, resgata, acho que esse vínculo com a terra, e ao mesmo tempo diminui a sobrecarga da municipalidade. E se não tem a gestão de resíduos orgânicos no município, isso viria para um aterro, né, na melhor das hipóteses, que boa parte dos municípios do Brasil ainda tem lixão aterro controlado. Então, há o que se fazer, mas uma preocupação, uma coletividade que se debruce sobre isso e que se tenha um compromisso muito mais efetivo do que se tem hoje. Você falou várias coisas muito importantes aí, né? E aí me lembrei que eu trabalhei durante um tempo com resíduos, em um projeto, eu participei de um projeto de zero aterro, né? Em uma grande indústria.
Só para quem nunca ouviu falar, né, nesse termo, zero aterro ou aterro zero, em linhas bem gerais, é a busca por acabar com essa prática da disposição de resíduos em aterros sanitários, que a Ana comentou que é algo comum hoje em dia, né? Essa prática ainda tá muito forte ainda no Brasil, principalmente no mundo inteiro, mas no Brasil isso ainda é muito forte. E eu vi na prática como que é difícil trazer a gestão do macro, né, aplicar a política nacional de resíduos sólidos, trazer isso para a prática no micro. Então, a gente tem diversos desafios, né, para enfrentar. Tem tanto o desafio tecnológico, né, porque muitos resíduos ainda não têm a tecnologia para reciclagem ou para tratamento ambientalmente adequado. E aí entra um problema desde a produção disso, né, desde a geração. E tem desafios de logística, de gerenciamento como um todo, propriamente dito, e o desafio da conscientização, da educação, do envolvimento das pessoas, pertencimento, que esse é realmente muito grande, né? Então, acho que eu falei muita coisa, mas como que você enxerga esse cenário, esse desafio de sair do papel da política pública e idealizar e tornar prático, né? Porque tem as duas partes, desde de fazer a política e depois de implementá-la, né? Como que você enxerga esse processo? Eu acho que a gente tem que buscar sempre, acho que a política nacional de resíduos sólidos é norteadora, né, desse processo. O sonho, né, acho que de toda a nação seria, de fato, deveria ser, né, buscar a erradicação. Primeiro, no Brasil a gente tem uma luta na política nacional que é a erradicação dos lixões, né, na melhor das hipóteses, a transformação em aterros sanitários, a instalação de aterros sanitários, né, com todas as especificações. Mas o ideal ainda seria nem termos aterros sanitários, o que deveria acontecer, mas para nós ainda está num horizonte aí de longo prazo. E acho que no Brasil a gente tem diversos enfrentamentos aí ainda com relação a, como você disse, né, ao próprio processo produtivo, os acordos setoriais, que muitos deles ainda estão tramitando ou têm diversas dificuldades, porque tem que ter o compromisso de fato da cadeia toda, né, desde a matéria-prima que se usa, né, de onde ela vem, se ela tem mão de obra infantil que não deve ter, se ela tem um processo limpo, como é esse processo de extração da matéria-prima e tudo mais. A logística, né, envolvida nesse processo, o próprio processo de produção e depois do uso dos recursos, a forma com que esse material é comercializado e depois o resíduo que se gera e todo o processo a posteriori. Agora, toda essa cadeia ainda precisa ser organizada, né? As pessoas, como a gente falou, às vezes as pessoas mal sabem do produto, né, que elas estão adquirindo. A gente também tem entrada de muitos produtos feitos, né, por exemplo, na China, que entram com uma baixíssima, né, vida útil e que rapidamente se transformam em resíduo. E a gente tem aí muitos acordos setoriais até muito mais difíceis de serem organizados, né, por conta desses materiais que entram no nosso país de uma forma menos rigorosa, né, e sobretudo eu acho que a organização dessa cadeia de logística para de fato comprometer, né, a indústria, a municipalidade, o cidadão, e para a gente ter o tratamento desses resíduos. E a gente sabe que muitos desses materiais acabam em aterro, ou para o chão, ou para um aterro sanitário controlado, e que não precisariam ir, e poderiam, muito pelo contrário, voltar como matéria-prima, né, nesse processo produtivo. Agora, sim, falta também apoio governamental para que sejam instalados, né, e com menos tributação, talvez, indústrias recicladoras, porque o ciclo não fecha, né? A gente não tem em muitos municípios do Brasil, muitos estados do Brasil, a instalação de indústrias de reciclagem. Então,
por mais que muitas vezes se incentive uma população a fazer a coleta seletiva, é muito custoso encaminhar esse material para um processo de reciclagem, de voltar para o ciclo. Então, há necessidade de uma estruturação de toda essa cadeia. Tem uma preocupação ainda, porque, ainda não, acho que em todo o circuito, mas como é que a gente organiza essa estrutura, de fato, esse espaço, né? Falta uma coisa muito importante também, até para elaborar os planos de gerenciamento de resíduos nos municípios, né? Nós temos boa parte dos municípios que ainda não elaboraram seus planos de gestão integrada de resíduos sólidos. E muitas vezes é por falta até de profissionais qualificados para elaborarem esses planos de resíduos. E aí, como é que o município enfrenta isso, né? Então, tem sim, acho que uma carência em toda essa estrutura, e cada um tem que fazer a sua parte. Então, o Ministério Público tem atuado, né, para ajudar a coordenar esses acordos setoriais, né, por exemplo, para a produção de uma lâmpada, né. Depois, como é que hoje os municípios têm carência, né, ou alguns passivos acabam ficando para as prefeituras. E não deveriam, né, porque um cidadão que comprou uma lâmpada fluorescente, por exemplo, ele teria que ter um mecanismo para devolvê-la, para isso voltar para o fabricante e para o tratamento, reciclagem, né, e as formas adequadas aí de encaminhamento desses materiais. Então, isso tem que ser pensado para cada uma das cadeias produtivas, porque se não é o cidadão que acaba pagando a conta, ou com a sua saúde, né, porque isso vai fazer algum mal, vai trazer algum mal para a saúde pública, né, seja pela disposição inadequada, seja pela poluição dos mananciais, né, do solo, da água e assim por diante, ou do ar, né. Nós precisamos repensar aí a nossa forma de consumo e de produção de resíduos, né, porque isso para a humanidade tem sido muito, para o planeta tem sido muito pesado, né. Se nós olharmos, né, há 30 anos atrás, a produção de lixo era de 500 gramas, ou até menor do que isso, né. Hoje, nós geramos em torno de 1 quilo de resíduos por habitante por dia. Em alguns estados, esse índice é até maior. E o quanto nós estamos usando de recursos, né, para produzir todo esse lixo. Pense que o planeta tem sido transformado, esse material que tem sido gerado, esse resíduo nessa transformação, tem se transformado em poluição, porque muito pouco desse material de fato volta para o ciclo produtivo. Então, o planeta não tem essa capacidade de absorver. Então, esse material fica acumulado na forma de poluição, sem voltar para uma cadeia produtiva, porque a gente nem sempre tem uma indústria organizada, né, para dar conta de absorver esse material, e toda vez extraindo matéria-prima para produzir novos produtos. Então, não é de fato um sistema que se sustente, né? A gente tem que pensar, porque hoje tem uma farra do consumo, né? As pessoas querem ter acesso, querem ter mais coisas, mas de fato, a que custo, né? Transformar essa cadeia produtiva que hoje é linear, né? Produzir Exatamente, e descartar, para uma cadeia produtiva circular, que isso precisa se sustentar, né? Sim. A gente sabe que circular, né, que necessariamente no nosso modo de produção não daria para de fato fechar, esse ciclo não fecha, mas teríamos mecanismos para que isso não fosse linear, pelo menos, né? Uhum. E como que o seu papel de educador ambiental e o seu trabalho dentro da USP agrega nesse processo como um todo, né? Então, hoje você participa do programa USP Recicla, né? E então eu queria que você contasse um pouco agora sobre o programa, sobre o que é o programa USP Recicla, e um pouco desse projeto, como que ele surgiu, as ações que vocês têm feito, o que vocês já conseguiram até agora, enfim. Bacana. Acho que essa preocupação surge da Universidade de São Paulo depois da Rio 92, né? Então, diversos professores da universidade, diversos campi da USP, perceberam a necessidade, né, de organizar um programa que trouxesse essa preocupação para dentro, né, que fosse interiorizada na universidade, e a partir daí surge então o programa USP Recicla. Embora seja USP Recicla, o objetivo dele não é
a reciclagem, né, de reciclar valores, sobretudo de reduzir resíduos, né, reutilizar e reciclar. Tem como símbolo o caracol, mas como uma simbologia da casa, de carregar a casa, então teve todo um processo aí para a definição desse logo. Mas o que a gente percebe ao longo do tempo em que não é um programa que você estabelece e não precisa fazer mais nada. Então, um processo educativo, como ele é um processo educativo para a gestão de resíduos, e o público da universidade é constante, então as ações têm que ser feitas de uma maneira muito constante. Então, no papel de educadora, de fato de animação desse processo, de estimular os envolvidos, né, os estudantes aqui da universidade, os servidores, a terem sempre essa preocupação e a internalizarem esses valores. E o USP Recicla, embora o seu papel maior seja na educação e no gerenciamento de resíduos, ele também tem animado outros processos nos campi, né? Então, aqui no campus de Piracicaba, em particular onde eu atuo, eu hoje sou ligada à prefeitura do campus aqui, e o programa USP Recicla está ligado também à Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade de São Paulo, que foi desenvolvido em 2013. Mas o que a gente percebe é que isso tem que estar internalizado de uma maneira muito mais enraizada. Então, na gestão da universidade, no ensino, na pesquisa e na extensão, para que de fato isso funcione. Então, é uma preocupação constante a animação desse processo. Então, entrando gente, a gente faz esse processo educativo com a comunidade aqui do entorno, e também como esse tema ele é interdisciplinar. Então, a gente também trabalha com outros temas, mobilidade, com água, com resíduo, com interação com outros grupos, né, que desenvolvem temas ambientais. Então, a coisa é extremamente dinâmica. E vocês trabalham esse projeto como um todo de educação ambiental só com alunos que façam parte de cursos vinculados a assuntos ambientais ou não? Todos os cursos, todas as disciplinas? Todos. Então, geralmente, no início dos semestres, nós passamos em todos os cursos, já na recepção dos ingressantes, é feita uma atividade, eles recebem a caneca, conhecem os USP Recicla, e no decorrer do semestre nós vamos em todos os cursos para falar um pouco dos compromissos ambientais que eles têm, não só com resíduos, mas com relação aos outros temas ambientais. O programa USP Recicla, no caso aqui do campus de Piracicaba, também trabalha bastante antenado, com bastante parceria, né, com outras ações do entorno e do próprio município. Então, nós apoiamos também, auxiliamos na construção, agora na revisão e no acompanhamento da implementação do Plano Municipal de Resíduos. Então, isso é bem bacana, porque a universidade também tem que extrapolar os seus muros, né? Ela tem que fazer muito bem feita a sua lição de casa, mas é importante que ela também crie metodologias que possam ser desenvolvidas em outras localidades. Então, para nós é um prazer podermos contribuir também com as questões municipais. Alguns projetos são desenvolvidos também com interface com a Secretaria de Educação, com a Diretoria de Ensino. Então, a tentativa de ter a universidade como um laboratório, um espaço para desenvolver essas atividades, mas que isso também extrapole os muros da universidade. O desafio é grande. Acho que a universidade, tal qual o município, também enfrenta diversos problemas ambientais. E ela também precisa criar tanto as tecnologias, tanto pesquisas, né, que favoreçam a minimização desses impactos, quanto promover isso, interiorizar essas práticas, né, porque muitas lideranças saem da universidade, então eles precisam ser, né, toda a nossa comunidade precisa ser bem formada para que leve isso como uma prática para a vida, né, para as instituições onde os estudantes aqui formados possam atuar. Muito bom, um grande exemplo aí para todas as universidades, né, do Brasil seguir, né, e fazer o seu papel também com a sociedade como um todo, né, sair apenas do mundo acadêmico, né, e abrir, expandir isso para a prática realmente com a sociedade. Muito bom. E
E só para entender, todo esse processo que você comentou, ele é todo dentro do programa USP Recicla, ou vocês têm outros projetos? Esse é um dos projetos dentro do processo como um todo, dentro do campus, né? Como que funciona o seu papel como educador, o seu trabalho dentro desse processo como um todo? Como educadora, eu sou vinculada à prefeitura do campus, então nós desenvolvemos ações dentro do programa USP Recicla e dentro de outros processos de gestão ambiental e resíduos que existem no campus. Então, tem um planejamento ambiental no campus, tem o plano diretor que é desenvolvido localmente, que nós atuamos conjuntamente. Existem diversos grupos de extensão aqui no campus que trabalham com práticas ambientais. Esse campus em especial, ele busca, né, a formação em ciências agrárias e ciências ambientais. Então, ele já tem por aptidão essa preocupação e essa formação nos seus estudantes. Então, talvez isso facilite um pouco mais o processo. Então, nós trabalhamos tanto no programa USP Recicla, quanto com outras ações que são desenvolvidas aqui no campus. Seria importante também, eu até recomendaria uma entrevista com a Superintendência de Gestão Ambiental da USP, que pode falar de uma maneira geral, né, como esse trabalho é realizado nos campi, no campus de São Paulo. Eles têm alguns projetos pilotos que estão desenvolvendo, né, as próprias políticas ambientais da USP, né, que nós seguimos. Então, seria importante conhecer esse trabalho da Superintendência de Gestão Ambiental para entender também esse processo em toda a universidade. Muito bom, Ana. Então, é um trabalho de educação ambiental que envolve várias atividades, né, dentro da universidade. Você tem uma experiência grande aí com educação ambiental em universidades, né? Então, conta um pouco pra gente sobre isso, como que é esse processo de implementar a educação ambiental na universidade. É um desafio constante, na verdade, acho que eu tenho mais a aprender, tenho aprendido muito com esse processo, com outros educadores e pesquisadores que atuam, né? Aqui no campus de Piracicaba, por exemplo, nós temos o professor Marcos Sorrentino, né, que é uma sumidade no tema de educação ambiental, dentre outros, né, pesquisadores e docentes que muito contribuem com essa área no Brasil e no mundo. Nós temos verificado e percebido que as universidades que de fato querem ter um diferencial, né, no seu processo formador, qualificar, né, formar de fato gente para melhorar o mundo, tem que ter um processo, tem que favorecer um processo de formação ambiental, independente do curso que é desenvolvido, né? Nas engenharias, no curso de ciências biológicas, né? Formação de um médico, de enfermeiro. Por quê? Porque há que se ter uma preocupação em como é que a gente tem formado as pessoas para melhorarem de fato o mundo, né? Para melhorarem a qualidade de vida das pessoas. Então não é só uma formação técnica, isso exige também uma formação humana na qualidade de vida para as outras formas de vida, né? Então, o que a gente tem visto hoje é algumas universidades preocupadas, por exemplo, com o que se chama de ambientalização, né? Ambientalização das universidades. É tornar a educação ambiental intrínseca ao processo, à gestão, à pesquisa, ao ensino e à extensão universitária. Então, se a gente passa a trazer esse processo de formação, que o aluno entende o seu papel na profissão onde ele for formado, mas que ele também entende o seu papel no mundo, o seu papel de melhoria do planeta, eu acho que a gente passa a ter uma formação mais completa e muito mais comprometida. E talvez falte isso nas pessoas, né? Uma formação, de fato, menos individualizada e que ele perceba o seu papel e o seu compromisso para benefício aí da coletividade e para melhoria planetária. A transversalidade, né, da educação ambiental. Muito bom, Ana. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por dividir com a gente aqui toda uma bagagem aí de anos, né, que você tem construído, que você tem estudado, e a gente fica muito agradecida, muito grata pela sua entrevista, por tudo que você dividiu com a gente, conhecimentos preciosíssimos. Então, muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade aqui dessa prosa, né? Em Piracicaba a gente fala prosa, né? Que É, prosa. Tira do interior, que a gente tem muito orgulho, né? E nos colocamos à disposição para quem quiser conhecer mais um pouco da nossa experiência, também compartilhar a experiência de trabalho que desenvolve para a gente, é muito valioso também conhecer outras experiências. E agradecer aí a Vanessa, né, que a gente não falou, mas que fez essa ponte, a Vanessa Mendes, que foi funcionária da USP, que conheceu vocês, né, no campus da capital, que trabalha com a gente aqui em Piracicaba e que que mediou esse convite. Então, obrigada, e a gente espera que isso tenha sido de grande valia, né, que alguma coisa do que nós falamos hoje possa ser aplicado de fato na vida das pessoas. Com certeza. E você lembrou muito bem, Vanessa, muito obrigada também. E espero que vocês tenham gostado. Beijo grande. E vamos juntos caminhando para fazer a diferença no planeta. Isso mesmo. Tchau, tchau.